estar no final de domingo, o dia do Senhor, e compartilhar uns com os outros as grandes bênçãos que Deus tem destinadas para nós. Muitas vezes a gente não entende o que é bênção divina, e tem muita gente que não entende e às vezes recebe só aquela graça comum que tem para todas as pessoas e todos os dias, alimentos, mas tem a graça especial, que é essa da salvação. E é nesse período de culto que a gente esclarece algumas coisas daquilo que Deus já nos esclareceu, e assim, nesse intento, nós vamos prestar o culto a Deus e vamos pedir que Deus aceite o culto que vamos oferecer, porque se olharmos, o Abel ofereceu um culto aceitável e o Caim foi rejeitado. Então, nós não queremos que o culto que nós estamos oferecendo aqui seja rejeitado por Deus. Queremos que Ele aceite. E, para isso, eu lembro de um texto que Jesus falou assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E um tempo a gente foi a Ele. Muitas das pessoas foram, e hoje é dia de outras pessoas chegarem a Ele também. E nesse propósito, quando chegamos a Ele, nós precisamos também compartilhar as bênçãos que Ele nos concede. E por isso nós vamos orar. Deus do céu, esse é um momento muito especial na nossa vida, quando podemos olhar para Ti, enxergar a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua misericórdia, em aceitar que nós, como pecadores, perdoados pela Tua graça, prestemos culto a Ti. E queremos te pedir, ó Deus, que nesse prestar culto, nós estamos aqui em adoração ao Teu nome. Aceita, Senhor, a adoração que vamos fazer a Ti. Fazemos esse pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. O Ministério de Louvor tem a oportunidade. Alô. Boa noite, irmãos. Vamos estar nos levantando e louvando ao nosso Deus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Que essa seja a nossa vontade nesse culto hoje. Agora brilha
brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. E se estamos aqui, a Ele a glória seja dada, né? Para sempre, né? E porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e
sentindo bem pequenininho aqui em cima hoje. Palco novo, tão bonitinho, tão arrumadinho. Agora imagine quando o tempo do Senhor chegar. Nós estaremos diante dele. Imagina aquele palco no céu, aquele trono lá em cima, e nós aqui para adorá-lo. Nós estaremos cantando que ao que está assentado merece o louvor, a honra, a glória. Imaginem, não estaremos sozinhos. Ao que estás assentado No trono, sempre reinando, soberano, anjos, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. ansioso Espero ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós queremos fazer alguns avisos. Primeiro, no próximo sábado, nós temos um compromisso anual com fazer uma festa de macarrão. Então, vai ser no próximo sábado, às 19 horas. Como é que funciona para os nossos convidados aqui que não sabem? Cada um faz o seu prato. Se você vem 2 pessoas, faz um prato que dê para 2 pessoas. E se quiser sobrar um pouquinho para o outro, faça. Então, aí você vai colocar ali numa mesa. E aí tem um jurado que vai experimentar o macarrão de cada um. E depois disso aí, os primeiros 5
classificados são premiados, que é maravilhoso. E o maior prêmio é a comunhão. O maior prêmio não é a comida é um prêmio que Deus concede a nós a cada dia, mas esse aí é diferente. E quem nunca veio pode vir sábado às 19 horas, dia 25. Temos o culto da reforma na igreja, sexta igreja presbiteriana, ali na Vila Progresso, no dia 31, às 19 horas e 30 minutos. E o nosso culto da reforma aqui, falar por que foi isso, o que aconteceu que tem essa questão de reforma. É que, um determinado tempo, a igreja que caminhava começou a fazer algumas coisas fora, porque isso está no ser humano mesmo, fazer aquilo que não é correto. Então, alguém olhou a Bíblia e falou assim, não é correto essa maneira que está se caminhando com a igreja. Vamos mudar. E um reformador, ele não queria dividir a igreja de jeito nenhum, ele queria que as pessoas voltassem ao princípio, coisa que muitas vezes a gente precisa fazer, voltar aos princípios. E eles não quiseram, então houve um grupo que resolveu a caminhar no direcionamento da Bíblia. Então a reforma é isso. Na quarta-feira, na última quarta-feira desse mês, nós teremos o culto aqui da reforma. E o culto geralzão para todas as igrejas, lá na sexta igreja. Nossas comemorações natalinas serão no dia 13 de dezembro. Então, vai aí se organizando. Quem já veio pode contar para os outros como é. E, 13 de dezembro teremos as nossas celebrações natalinas. E no dia 14 de dezembro é o dia da Bíblia, o segundo domingo do mês. Então, aquilo que nós fizemos há 2 anos atrás, aqui uma exposição da Bíblia ali no salão, o ano passado fizemos uma carreata, esse ano, com entendimento com o reverendo Wagner, eu vou levar as minhas Bíblias lá para a Igreja Central, no dia 14, às 9 horas da manhã. A aula de escola dominical vai ser sobre a Bíblia, esse livro que nos orienta a caminhada para o céu. Quando eu contei para ele que eu tinha 103 Bíblias, ele falou assim, ele falou assim, vamos fazer aqui? Eu falei, vamos, empresto. Só que agora já são 106 ou 107, uma coisa assim. Então, aumentou. Né? Naquele dia, eu não tinha aquela Bíblia de 10 quilos que tem. Hoje já tem. Temos aqui conosco um casal que tem um filho bem novinho. É o Levi. O Levi nasceu. Que coisa maravilhosa. Eu quero ler Lucas 2, os versículos 21, 22 e 23. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, quer dizer, o menino Jesus, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara antes de ser concebido. Já antes de ser concebido foi colocado o nome de Jesus. Eu sei que o Levi, quando nasceu, bem antes a gente já sabia que ia nascer o Levi, filho do casal Flávison e Camila. Versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então, conforme o que está escrito, uma apresentação de uma criança é uma apresentação a Deus. Não é uma apresentação a... É claro que nós estamos vendo, mas não é apresentação para os membros da igreja. Mas a igreja é aquela que vai testemunhar a apresentação dessa criança ao Deus do céu. E nós vamos convidar aqui Flávison, Camila e o recém-nascido Levi. Olha,
nós costumamos fazer assim, a gente pega a criança no colo, apresenta a apresentação pastoral, mas considerando que eu estou me recuperando de uma gripe, eu instruía que eles trouxessem a criança, então eu acho prudente a gente ter alguns cuidados. Flávio e Camila, vocês receberam um presente de Deus. E esse presente é o Levi, que deve ser apresentado a Deus. E nós vamos fazer isso agora, apresentá-lo a Deus com uma oração pelo Flávio, pela Camila e também pelo Levi. Deus do céu, o Flávio e a Camila estão aqui com esta criança, esse filho que eu creio é muito querido deles, amado, e eu creio que eles têm bom propósito para a educação desta criança, do Levi. E nós queremos pedir graça e bênção na vida do casal, para que possa, no decorrer dos anos, cuidar do Levi da melhor maneira possível, na instrução, no caminho teu e na orientação sobre o que significa salvação na vida dele e na vida de outras pessoas, quando for ele um missionário falando da tua graça a outras pessoas. Queremos te pedir essa bênção muito especial na vida desse casal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Levi e faça que sejam muito fortalecidos pela graça. E nunca esqueça, quando ele estiver crescendo, leia a Bíblia com ele. Ensina a criança o caminho que deve andar. Eu fui ensinado quando pequeno. Eu estou até hoje na graça. Já passei por muitas tribulações, muitas provas, muitas, não foi alguma. Mas quem está firmado em Cristo e na palavra, sabe que eu tenho um cântico que eu vejo o pessoal cantar por aí, eu gosto tanto. E fala assim, passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Quem já conhece isso aqui? Você já viu esse cântico? Passando pela prova, dando glória a Deus. Às vezes a gente passa por prova. Ao invés de se acabar, se deteriorar, tem que olhar para cima e dar glória a Deus. Deus abençoe vocês. Nós teremos agora a celebração da fé. Queremos convidar o reverendo Adoniran para estar conosco aqui. E convidá-los. Deixa eu ver, hoje está faltando um dos presbíteros. Presbítero Eliseu, diácono Anderson. Diácono Mateus, irmão Luciano. Meus irmãos, é muito importante a gente olhar para essa mesa, mas tem que olhar para essa mesa lembrando que há mais de 2000 anos, quem promoveu essa mesa entregou a sua vida. E assim como o trigo é moído para tornar-se o pão, Jesus tornou-se o pão. E esse pão edifica a nossa vida. Não é o enchimento da barriga com o pão, mas o enchimento do espírito com o pão que Jesus nos oferece através do seu corpo moído e transformado em um alimento que edifica a nossa alma. E ele disse, quando ele terminou aquela mesa da Páscoa, ele tomou o pão, ele responsabilizou-se. Quando eu pego uma jarra de vidro, eu não posso deixar cair que ela se quebra. Jesus tomou. Ele garantiu que nós estamos seguros naquilo que ele fez quando nós estamos em comunhão com ele. Ele orou
abençoando o pão. E ele partiu o pão e ele entregou. Nesse momento, nessa mesa que é instituída por Cristo, nós vamos celebrar a sua vitória na cruz e o seu cuidado para conosco dia após dia, e nos alimentando espiritualmente desse pão aqui. Portanto, celebrar a ceia é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos colocando Cristo no nosso coração dia a dia, e agora a experiência de olhar para a nossa vida. Se tivermos em algum erro, de preferência, confesse a Deus o seu pecado, para, no momento da ceia, você estar livre com Deus. De igual modo, diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou também um pouco do vinho. Era uma refeição, e o Senhor Jesus separou dos elementos da refeição, como nós estamos fazendo agora. Ele tomou também, depois de tomar o pão, tomou um pouco do vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ele apontou para o vinho como sendo símbolo do sangue partido. Então, a presença de Jesus aqui não está nesses elementos, mas está no nosso coração. Ao participarmos da ceia, nós participamos da união com Cristo. Nós declaramos, reconhecemos que estamos unidos a Cristo. O vinho continua sendo vinho, o pão continua sendo pão, mas ambos representam, sinalizam para nós aquele momento precioso. E nós queremos convidar todos que aqui estão, que estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, que sejam membros e sejam em plena comunhão com Deus e com a igreja, para que possam participar. É um momento glorioso, é um privilégio que nós podemos dizer: Senhor, nós ainda estamos aqui. Senhor, nós ainda estamos firmes, nós ainda confiamos em Ti. Senhor, nós ainda estamos lutando contra o pecado, mas estamos firmes nas promessas do Senhor Jesus. A Santa Ceia é uma afirmação de fé, é um momento de crescimento espiritual. Os antigos chamavam de meio de graça, porque através dela nós crescemos espiritualmente. Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar consagrando os elementos. Senhor nosso Deus, nós queremos separar do uso comum o pão, queremos separar do uso comum o suco de uva, queremos, ó Deus, nesse momento consagrar esses elementos, para que eles, ó Deus, simbolizem para nós, sinalizem para nós aquilo que já foi feito há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz, quando o Senhor Jesus, o teu bendito Filho, rendeu-se à tua santa vontade e entregou-se na cruz por nós. E o seu sangue, ó Deus, seu corpo foi ferido, o seu sangue foi vertido por amor de nós. Louvamos o teu nome, Senhor, porque ainda podemos hoje reconhecer a vitória de Cristo, porque Ele morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou, Ele ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ó Deus, nesse momento nós queremos professar a nossa fé em Ti. Nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na Santa Igreja de Cristo, nós cremos na comunhão dos santos, nós cremos na remissão dos pecados, nós cremos que haverá ressurreição do corpo, nós cremos na vida eterna. E por isso, Senhor Deus, nós participamos com alegria da ceia, porque ela nos faz rememorar todo esse compromisso que nós assumimos no dia, e o faremos até aquele dia, quando o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E a nossa gratidão por esse privilégio de participarmos da ceia do Senhor. E o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos que vão participar da ceia se colocarem em pé para facilitar a distribuição dos elementos. Os irmãos que forem servidos, segurem os elementos e depois, em um só momento, nós todos participaremos.
Quem for servido também pode sentar-se. Cauã está aí? Alguém foi omitido na atribuição, só manifestar os nossos irmãos servirão. Meus irmãos que estão com o pão representando o corpo de Cristo, sabemos que isso aqui aconteceu no seu sacrifício, morrendo, sofrendo por nós. Vamos nos alimentar agora, pensando no seu sofrimento e na edificação da nossa vida espiritual. Vamos fazer isso? Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, façam isso em memória de mim. Tomemos. E agora, ó Senhor Deus dos céus, Tu tiveste um plano de salvação para o Teu povo. Eu sei que Tu fizestes assim, com o cruel sacrifício de Cristo, não foi por acaso. Foi para mostrar que na redenção há sacrifício. E na obediência dele, tu colocasses ele sentado à mesa do trono. E ele julgará aqueles que não apoiarem o seu sacrifício. E no seu sacrifício nós temos a salvação. E por essa grandiosa salvação, nós somos gratos a Ti, em nome dele, o sacrifício eterno. Amém. Deixa eu ver bem a liturgia. Isso que Jesus fez por nós foi amor, foi por amor. Vamos continuar louvando ao Senhor, lembrando que esse ato que fizemos, nós o fizemos porque Ele nos amou. Se isto não for amor, o oceano
andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Vamos junto. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, se isso não for amor. Estamos indo para cá e nos lembramos da antiga canção que os jurássicos aqui, nem todo mundo sabe o que é jurássico, né? Jurássico não é xingar não, tá? Jurássico é que fala dos crentes mais velhos, que conhecem aquelas canções antigas, tá? Então quem conhece canções antigas chama de jurássico, tá bom? Essa aqui, por exemplo, maravilhoso e sublime para mim, essa aqui é jurássica. Maravilhoso e sublime para mim, lembra desse? Modo delicado. A paz do céu encheu meu coração. Sabe o que você acha aí, por favor? Maravilhoso e sublime para mim. Sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi. Vamos começar com a paz do céu? A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a paz do céu encheu meu coração. Maravilhoso, maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Oh, quão precioso amigo ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas, as trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Há uma gloriosa morada nos céus, que em breve minha será. Tudo porque neste dia feliz ao meu Senhor aceitei. Grandes riquezas
e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. A paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Nós temos todos os dias das 6h29 da manhã até as 7h no YouTube. Nós temos um programa, um culto doméstico que é chamado de Clube 629. O pastor, sempre que pode, entra, né? E a gente canta alguns cânticos antigos. E gente antiga, assim, sabe, gosta de cânticos antigos, né? Clássicos, né? E um deles que estou lembrando agora, talvez um pupurrizinho, começa assim, ó. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar. Posso confiar que um lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Não me importa. Tá alto, mais baixo. Lembra desse? Não me importa. Não me importa se o sol não brilhar. Jesus é meu, sim, sempre meu. Não me importa se escurecer. Cristo comigo está, nunca me desampara. Se seguro eu estou.
chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste e humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te resgatar. Jesus, me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com brandura tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te resgatar, na cruz pra te resgatar. Vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Pai, entender o que o Senhor tem para nos falar, Amém. para que possamos descer, ó Pai, ao nosso coração, fazer as melhorias que precisa, Senhor, para que sejamos verdadeiras testemunhas de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu imenso amor, que o Senhor usa o Teu servo ao transmitir a Tua mensagem, e para que nós possamos estar preparados para recebê-la, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, quero agradecer, reverendo Flávio, mais uma vez pelo convite. Sempre é muito bom estar aqui, é bom estar nessa congregação, já estive tantas vezes, mas todas as vezes é uma experiência nova, é um privilégio, é um prazer. É bom ver que Deus tem abençoado essa igreja, é bom ver as melhorias aqui, viu? Está ficando muito bonito tudo, muito bom, e nós agradecemos ao Senhor, porque tudo de bom é o Senhor quem nos dá, né? É Deus que nos proporciona. E queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta igreja e orar para que Deus continue abençoando a vida do reverendo Flávio, dos irmãos líderes aqui juntos, para que possam continuar servindo ao Senhor com alegria e que a bênção do Senhor esteja aqui. Sentindo falta da irmã Lúcia. Ah, tá certo. Mas ela está contigo ainda. Ela que troque para ver, né? Essa família é muito querida, irmãos. Nós temos amizade
já desde Dourados, eu não sei, mais ou menos, acho que desde a década de 80, né? Temos amizade com essa família e eu amo cada um deles e é muito bom poder participar sempre da vida deles, do ministério, é uma benção. E também reencontrar os irmãos antigos aqui, gente nova também que estamos conhecendo hoje, que Deus abençoe, que seja um tempo precioso. Abra sua Bíblia num texto muito conhecido. Quero saudar quem está conosco também pela internet. Algumas pessoas que andam comigo não puderam vir, outros moram longe e não podem vir mesmo, mas quando vai pela internet, eles participam conosco. Então, um abraço a você que está conosco pela internet. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. É um texto muito conhecido, mas que sempre fala ao nosso coração. Vamos ver juntos? Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Vamos juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez, abaixe sua cabeça. Deus tem falado ao seu coração já aqui nesse culto, mas de uma maneira muito especial, Ele quer que você entenda a palavra dele nesta noite. Se você está preocupado com o jogo do seu time de futebol, ou preocupado com a comida depois do culto, vem aqui de coração, fique com a gente de coração, abra o seu coração, para que Deus fale com você nesta noite. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pelo privilégio que temos de te servir. Muito obrigado, a Deus, pela sua maravilhosa graça. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós queremos nesta noite nos render a Ti. Queremos nesta noite reconhecer que a Tua graça, ó Deus, é melhor do que a vida. Louvamos o Teu nome e Te bendizemos, no nome maravilhoso do Senhor Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Em o nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nosso tema nesta noite é um tema muito precioso. Queremos falar sobre a maravilhosa graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus. Por que é importante falar de graça? Antes de definir graça, é muito importante, meus irmãos, falarmos sobre isso, porque nós vivemos um mundo muito competitivo. Nós vivemos um mundo em que, frequentemente, nós falamos, você tem que conquistar, você tem que alcançar, você tem que bater meta. As pessoas estão hoje vivendo num mundo onde elas, frequentemente, têm que se esforçar muito para conseguir as coisas. E, às vezes, nós achamos que todas as coisas dependem de nós, e nós corremos e lutamos para ver se nós conseguimos alcançar. E eu entendo que tem coisas na vida da gente que a gente tem que correr atrás mesmo. Eu entendo que é importante nós estarmos envolvidos em um projeto. Mas, meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre a preciosa graça de Deus. Esta maravilhosa graça de Deus. Ela é tão grande que foge da nossa compreensão. A graça de Deus é tão preciosa que nós nem conseguimos entendê-la bem. Nós desfrutamos dela, mas nós não conseguimos entender bem. Há várias definições de graça, mas a mais conhecida, e talvez seja a mais simples, é que graça é um favor que a gente não merece. Graça é uma atitude de Deus em nosso favor, da qual nós não somos merecedores. Graça é quando Deus resolve, de acordo com a sua santa economia, nos envolver com Ele, nos envolver com o seu amor, sem que nós sejamos merecedores disso. Graça é tão precioso que o salmista, no Salmo 63, o salmista, ele fica pensando tanto nessa graça, que ele afirma assim, Senhor, a Tua graça é melhor do que a vida. Em outras palavras, o salmista
e parece um trocadilho que eu vou dizer, o salmista está querendo dizer que sem a graça do Senhor, a vida não tem graça. Sem a graça do Senhor, a vida não tem graça. A graça de Deus está presente, o reverendo falou agora há pouco da graça chamada graça comum, né? Que todo mundo recebe, sol, lua, calor, frio, graça comum, todo mundo recebe. Mas existe a graça especial, essa graça especial de Deus, a graça que Deus dá, que é o seu favor, que é o seu amor, que é o seu envolvimento conosco. Essa graça especial só desfruta aqueles que têm Jesus como Salvador, porque esta graça nos leva à salvação. Então é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Nós queremos pensar que, além das graças, da graça comum, nós temos uma graça muito especial. Ela é maravilhosa, e é sobre essa maravilhosa graça que eu quero falar. Essa graça que, na sua essência, é Deus se envolvendo conosco. E, meus irmãos, essa noite eu queria destacar no texto de Efésios 2. Paulo escreveu essa carta linda, e ele diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, mas isso não vem de vós. Sabe por que não vem de nós? Porque graça vem de Deus. Não vem de nós porque é graça. E graça é Deus quem tem. Só Deus tem graça. A graça é um atributo único de Deus, que Ele nos concede a bênção de participar de tudo que Ele faz por conta da graça. Então é muito interessante nós pensarmos nesse texto: pela graça sois salvos por meio da fé, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, as pessoas, se pudessem comprar a salvação, uma pessoa com muito dinheiro, e ainda que desse todo o seu dinheiro e comprasse a salvação, isso é totalmente impossível, que a salvação não pode ser comprada, porque ela é produto da graça de Deus. Mas se isso fosse possível, a pessoa diria: eu comprei, eu lutei, eu mereci, eu conquistei. Aí a pessoa chegar no céu, como tinha um irmão aqui numa igreja do interior, que eu não posso citar o nome, um irmão que era muito bem de dinheiro, e ele ajudou a construir o templo, e ele ajudou a construir a bancada, todos os bancos da igreja, e ele escolheu um banco numa determinada posição, e escreveu atrás do banco o nome dele em alto relevo. Então ele sentava e passava a mão assim, para saber se era o banco dele mesmo, porque aquele banco era dele. E ai de quem sentasse, mesmo se fosse um visitante, se sentasse no banco daquele irmão ou da família dele, teria problema, porque ele comprou aquele banco era dele. Meus irmãos, ninguém vai poder chegar no céu um dia e dizer: eu estou aqui porque eu mereci, eu estou aqui porque eu conquistei, eu estou aqui porque um dia eu gastei todo o meu dinheiro, eu envolvi tudo que eu tinha para eu poder ser dono desse pedaço. Ninguém vai poder dizer isso. O texto diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, meus irmãos, é dom de Deus. E aí o texto diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Para ninguém chegar lá e dizer: olha, eu estou aqui porque eu mereci estar aqui. Meus irmãos, esse assunto é maravilhoso. Esse assunto faz com que nós nos coloquemos no nosso lugar. Nós somos todos carentes da graça de Deus. Nós somos todos dependentes da graça de Deus. Quero nessa noite destacar 3 coisas sobre a graça de Deus, essa maravilhosa graça, que eu acho muito importante. A primeira coisa, essa graça de Deus, ela é uma graça que salva. Ela é, como o texto de Efésios diz, ela é uma graça salvadora. Ou seja, não fosse a graça de Deus, meus irmãos, sabe o que a Bíblia diz? Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus ou carecem da glória de Deus. Quem pecou? Todos. Então, se todos pecaram, ninguém tem direito à salvação, porque todos pecaram. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz também algo mais forte que isso ainda. No livro de Isaías, diz que todas as nossas justiças, se nós juntasse todas as nossas justiças, se nós conseguíssemos dizer para Deus: Deus, eu fiz isso certo, isso certo, isso certo, mais isso certo,
O profeta Isaías diz assim: se nós juntássemos todas as nossas justiças, ainda assim não passariam de trapos de imundícia. Meus irmãos, dependesse de nós, nós iríamos para o inferno de cabeça para baixo. Se dependesse de nós a salvação, não fosse essa maravilhosa graça que nos salva, nós não teríamos qualquer chance, nós não teríamos qualquer oportunidade de ir para o céu. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós, todos nós, carecemos da graça de Deus. Todos nós somos passíveis de condenação, não fosse a graça maravilhosa de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, essa graça é uma graça que salva. Olha comigo o Tito, eu gosto muito do texto de Tito, nós vamos olhar os dois textos juntos. Tito, capítulo 2. Tito foi escrito pelo apóstolo Paulo também, e no livro de Tito, capítulo 2, nós temos uma coisa extraordinária sobre a graça. Diz o texto que a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus se manifestou salvadora. Ou seja, quem nos salva é a graça de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a primeira coisa que temos que saber sobre a graça é que ela é uma graça salvadora. Ela é uma graça que salva. Ninguém mais pode salvar. A igreja não pode salvar. Os pastores e pregadores do Evangelho, por mais bem intencionados que estejam, não podem salvar. A religião não pode salvar. O esforço humano não pode salvar. O conhecimento bíblico não pode salvar. Nada pode salvar o homem a não ser a preciosa graça de Deus. E, meus irmãos, é muito bom nós sabermos que não há em nós nenhuma condição para Deus olhar para nós e falar assim: olha, eu vou salvar a Dona Irã porque no fundo ele é bonzinho. Não tem nada disso. Todas as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Por isso que a salvação é graça. Salvação é um presente. A salvação é um presente de Deus. Eu acho maravilhoso, meus irmãos, a história do filho pródigo. O filho pródigo é uma ilustração que mostra muito bem a graça de Deus. O filho pródigo é a história que está em Lucas capítulo 15, vocês conhecem bem. O filho pródigo é aquele menino que abandonou a casa. E ele foi para longe. E lá numa terra distante, ele gastou todos os seus bens. Lá numa terra distante, ele consumiu tudo. Lá ele desperdiçou, ele pecou, ele fez um monte de coisa que ele não podia fazer, até ficar na miséria. E a miséria foi tanta que ele decidiu, a única saída foi ser pastor de porcos. Ele foi cuidar de porcos, e os judeus detestavam porcos. Lá naquela miséria, quando ele não tinha nada para oferecer para o pai dele, quando ele não tinha mais nada a não ser a sua própria desgraça, diz o texto que aquele moço caiu em si e ele resolveu ir de encontro ao pai. E aqui que o texto fica lindo. Quando ele vinha ainda longe, diz o Evangelho de João capítulo 15, de Lucas capítulo 15, ele vinha ainda longe, seu pai o avistou, e o seu pai saiu correndo para ele. O pai dele sabia que ele havia gastado tudo, sabia que ele havia abandonado a casa, sabia tudo isso, mas o pai correu e o abraçou. Diz o texto que o rapaz queria falar um discurso meio depressivo. Ele ia dizer assim: pai, eu errei, eu pisei na bola, eu pequei contra o céu, pequei diante de ti. Mas o pai nem esperou que o discurso terminasse. O pai o abraçou, o pai o beijou e o pai o recebeu de volta. Isso é graça. É quando não há, da parte do pecador, nenhum merecimento, e Deus vem ao encontro. E Deus diz: eu te aceito, eu ofereço o meu perdão, eu te ofereço a minha graça. A história do filho pródigo, portanto, ilustra esse primeiro ponto sobre a graça de Deus. O filho pródigo nos mostra um Deus que salva, perdoa. Irmãos e irmãs, todos nós somos perdoados, porque um dia Deus nos abraçou. Um dia, Deus, com sua graça, estendeu para nós o seu amor, e nós fomos salvos.
Todos somos salvos, todos são salvos apenas pela graça de Deus. Mas há uma segunda coisa que eu quero destacar nessa noite sobre esse texto tão precioso. A graça de Deus não é apenas a graça que salva, mas depois que salva, ela transforma a pessoa. É interessante. A graça salva a gente como a gente é, sem merecimento. Mas aí essa mesma graça que salva é a graça que transforma a pessoa, transforma em nova criatura, transforma um novo pensamento, um novo sentimento, um novo coração. Essa graça, ela é transformadora. Vamos continuar vendo Tito. Está aberto ainda, querido? Tito. Tito vai dizer que essa graça, versículos 12 agora. Gosto desse texto, reverendo Flávio. Tito 2, versículo 12 diz o seguinte. Versículo 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa. Faz com que a pessoa agora ela tenha uma nova mente, um novo coração, um novo rumo. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa transformação, esta ação de Deus em transformar aquele outrora pecador, que continua pecador ainda, mas agora um pecador regenerado. Deus transforma a nossa mente. Por exemplo, uma pessoa que estava entregue aos vícios, Deus transforma de tal forma que cria pavor ao vício. Uma pessoa que estava sempre envolvida em corrupção, quando ela é salva, o Senhor transforma numa pessoa pura e santa. Por isso que o texto de Tito diz que renegadas as impiedades. O texto diz que Deus faz com que a pessoa que é salva agora seja transformada na nova pessoa. Podíamos usar o exemplo de Zaqueu? Podíamos usar. Quando Jesus se encontrou com Zaqueu, a intenção era Zaqueu se encontrar com Jesus, mas foi Jesus que se encontrou com Zaqueu. Quando Jesus se encontrou com Zaqueu, Zaqueu, do jeito que ele estava, ele desceu da árvore. Ele desceu da árvore do jeito que ele estava. Que era o mesmo Zaqueu que subiu, é o mesmo Zaqueu que desceu. Mas agora, quando ele vai andando com Cristo, ocorre uma transformação. Aquele homem que era tão apegado ao dinheiro, aquele homem que era tão muquirana, que era tão corrupto, aquele homem que pelo dinheiro ele fazia qualquer coisa, houve uma transformação quando ele disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou pagar 400% de juro. 4 vezes mais. Isso é transformação. A graça que salva é a graça que transforma. Lembra o apóstolo Paulo, antes disso, quando ele era Saulo, ele estava indo, respirando ameaças e mortes contra os cristãos. E a luz do céu, mais forte que a luz do meio-dia, incidiu sobre ele, e ele caiu por terra. Não sei se estava a cavalo ou se estava a pé, mas ele caiu por terra. E quando ele caiu por terra, a voz que ele ouviu é: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas esse Saulo agora, quando ele levanta, ele é guiado. Ele foi salvo naquele momento ele foi salvo. Mas Deus o transformou no grande apóstolo dos gentios. Porque a mesma graça que salva é a graça que transforma. Eu me encanto, meus irmãos, com essa ideia bíblica de que toda pessoa salva, ela é transformada. O venha como estás não é fique para sempre assim. O venha como estás faz com que, a partir do momento que a pessoa se encontra com Cristo, começa uma transformação, uma vida nova, novos desejos, novos parâmetros, novos objetivos, porque estar em Cristo é
uma nova criatura. Então a graça de Deus, ela é salvadora, mas a graça de Deus também ela é transformadora. Ela dá condições para que a pessoa viva uma vida nova para agradar a Deus. Mas a graça de Deus, irmãos, não é apenas salvadora, não é apenas transformadora, mas há uma terceira coisa que eu acho fantástico na graça de Deus. Ela é capacitadora. A graça de Deus salva, a graça de Deus transforma e a graça de Deus capacita. Sabe como é que Deus nos capacita? Deus capacita todo salvo, transformando uma nova criatura e dando dons, e dando talentos, e dando condições de servir, fazendo com que aquele vaso agora possa ser um vaso útil. Uma pessoa que nem tinha tantos dons, talvez, não tinha capacidade, mas o Senhor capacita. Assim que nós temos pregadores, temos músicos, temos homens e mulheres dedicados à obra de Deus, fazendo coisas que nunca fizeram antes, porque o Espírito Santo capacita. Essa graça do Senhor é uma graça que capacita. O apóstolo Paulo dá um testemunho lindo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus faz com que você possa trabalhar para Ele, te capacita para ser uma bênção. Meu irmão, minha irmã, se alegre, porque a graça de Deus não apenas se salva, não apenas se transforma, mas a graça de Deus te capacita para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, para ser um jovem de Deus, para ser um adolescente de Deus, para ser uma bênção nas mãos de Deus. A graça de Deus, ela capacita. E é interessante, o apóstolo Paulo, capítulo 12 de 1 Coríntios, ele compartilhou uma experiência dura que ele teve, e ele orou ao Senhor. Versículo 9 de 2 Coríntios 12, ele orou ao Senhor, Senhor, eu estou sofrendo, tira esse espinho da minha carne. E aí o apóstolo Paulo recebeu de Deus a palavra, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus nos capacita em meio às nossas fraquezas. A graça de Deus nos capacita, mesmo quando nós nos sentimos pequenos. É a graça de Deus que nos capacita. É a graça de Deus que nos dá dons, nos dá condições. Então, nenhum de vocês, irmãos, nenhuma pessoa que foi salva, transformada, não pode ser útil. Qualquer pessoa que foi salva e transformada pode ser útil. Porque a graça do Senhor capacita. Assim que nós temos pessoas com dons, nós temos lista de dons em Efésios, temos lista de dons em 1 Coríntios, esses dons são capacitações da graça de Deus para que nós sirvamos a Deus. Você pode servir a Deus, mesmo sendo uma pessoa humilde e simples, ou uma pessoa inteligente e sábia, você pode servir a Deus, porque a capacitação da graça de Deus nos dá condições de servir ao Senhor. Há um texto que eu gosto muito em Atos, quando Pedro e João, eles foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Mas aí o Sinédrio reuniu e disseram assim, olha para esses homens, nós conhecemos eles não fizeram faculdade, eles são iletrados, são incultos, como é que eles falam assim? Como é que eles têm essa audácia? Como é que eles têm essa oratória? Como é que eles têm esse poder? E eles concluem, nós reconhecemos que esses homens andaram com Deus. Nós reconhecemos que Deus capacitou esses homens. Pedro e João não seriam ninguém na ordem do dia, não fosse a capacitação de Deus. Eu e você não seríamos ninguém na ordem do dia, não fosse a capacitação que Deus nos oferece. Queria dizer a você, minha irmã, meu irmão, a graça de Deus te capacita para servir. Você não precisa sofrer. Você não precisa achar que você não vai dar conta. A graça de Deus, ela é capacitadora. A graça de Deus faz com que você possa servir ao Senhor. A graça de Deus faz com que você possa, mesmo com a sua simplicidade, você possa ser uma bênção
nas mãos do Senhor. A graça do Senhor capacita. A graça do Senhor transforma, a graça do Senhor salva. Ou seja, essa graça que Efésios 2 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, é uma graça salvadora, é uma graça transformadora, é uma graça capacitadora. Por isso que Filipenses diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Porque a graça que salva é a graça que transforma e a graça que capacita. Então, você, quando é alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, você fica uma pessoa completa agora. Porque você é salva, transformada e capacitada. Daí porque na igreja do Senhor Jesus, não é por título que a coisa funciona. Na igreja do Senhor Jesus, não é pelo grau de cultura que a pessoa tem. É pela maneira como essa pessoa se encontrou com a graça de Deus. É pela transformação, é pela capacitação. Vemos homens tão simples, mas capacitados pela graça de Deus. Nessa noite, irmão e irmã, quero dizer a você, Deus é o Deus de toda graça. E essa graça de Deus alcança pessoas como eu e você, e essa graça que te leva a Cristo, essa graça que te faz arrepender dos pecados, essa graça que te salva, essa graça que tira você do mais profundo poço e te transforma, tira você da lama e te faz um homem ou uma mulher de Deus. Esta graça preciosa do Senhor Jesus. É sobre essa graça, meus irmãos, que nós firmamos a nossa fé. Essa graça na qual Cristo verteu seu sangue na cruz do Calvário. Essa graça que fez com que Jesus, o unigênito Filho de Deus, morresse naquela cruz para garantir o acesso a esta graça. A graça não é de graça. A graça, meus irmãos, de Deus, por nós, é fruto da obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa graça, que para nós recebemos sem fazer nada, ela custou a morte do Cordeiro de Deus. Mas louvado seja Deus, acabamos de celebrar na ceia, louvado seja Deus, porque esse Deus maravilhoso, Ele dá a nós o privilégio de desfrutar da sua graça. A graça nos resgatou da condenação do pecado e nos ofereceu vida eterna como um presente merecido. A graça nos transformou, tornando-nos prontos para renunciar à impiedade, renunciar ao pecado e buscar a santidade. A graça do Senhor, ela nos capacita, ela nos equipa para que nós possamos servir ao Senhor com dons, talentos, com o nosso jeito de ser. O Senhor quer nos usar. Às vezes um pequeno dom, mas que faz tanta diferença no reino de Deus. Às vezes, é um trabalho feito tão simples, mas é a graça que capacitou. É um profissional, a graça que capacitou. Você faz o que você faz porque a graça te capacita. E aqui na casa de Deus, irmãos, todos nós, salvos, transformados e capacitados, podemos servir ao Senhor. Abaixe sua cabeça, por favor, nessa noite. Eu quero convidar você nesta noite, está com seu coração totalmente aberto a essa graça de Deus. Essa graça prova o amor incondicional de Deus por nós. Essa graça é um amor que não espera que nós sejamos perfeitos para nos alcançar. Essa graça, meus irmãos, é um presente divino, disponível a todos. Essa graça tem o poder de mudar radicalmente a sua vida. Essa graça faz com que você possa ser um vaso precioso nas mãos do Senhor. Faça uma oração nessa noite. E você também, minha irmã, meu irmão que está na internet conosco, faça uma oração. Talvez você esteja vendo isso de dia. Faça uma oração nesse dia. E diga: Senhor, eu reconheço que eu não mereço nada da Tua graça, mas eu recebo com alegria a graça do Senhor na minha vida. Eu te louvo pela salvação em Cristo. Eu te louvo porque o que eu era antes foi crucificado com Cristo e agora eu sou a nova criatura. E eu quero agora, Senhor, te servir da maneira que eu puder, mas de todo o meu coração.
E eu chamo você nessa noite, meu irmão, minha irmã, para consagrar ao Senhor, sabendo que você não precisa merecer nada, não. A graça não exige de vocês. A graça de Deus já te foi oferecida. Tudo que você precisa fazer é pela fé, receber essa graça e viver nessa graça. A graça de Deus nos faz render nossa vida ao Senhor Jesus. Renda-se a Cristo. Ele pagou o preço da sua redenção. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele te ama. Ele morreu por você. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. O Senhor Jesus, pela graça eterna, quer dar a você a bênção da salvação, a bênção da transformação e uma nova capacitação para servi-lo. Você pode receber isso nessa noite pela fé. Vamos orar?